Da CMTV, o Benfica tinha Éder Militão na lista de potenciais reforços antes do Futebol Clube do Porto avançar para a contratação do defesa central brasileiro. Os Dragões tiveram acesso a relatórios do Clube da Luz sobre o jogador e anteciparam-se no negócio. Estes documentos foram referidos na sentença do caso dos e-mails e foram entregues pelo Futebol Clube do Porto ao Tribunal Cível, que condenou os Dragões ao pagamento de 2 milhões de euros. Otávio Lopes, esta hipótese foi levantada por ti aqui na CMTV há dias, agora também confirmada. O que é que nos podes adiantar sobre esta informação? Boa tarde. A informação é que tu já disseste o essencial. O Benfica esteve mesmo interessado no Éder Militão. O Éder Militão foi indicado ao Benfica pelo scout, um especialista que o Benfica tem no Brasil, o Francisco Oliveira. O Benfica chegou mesmo a negociar com o São Paulo, chegou mesmo a haver troca de correspondência, vamos lá, e de repente o negócio cai porque o Benfica recusou pagar, entrar num sistema de comissões que o São Paulo estaria a exigir. E por isso, portanto, o jogador custou 8,5 milhões ao Futebol Clube do Porto, 7 milhões pela transferência do jogador e 1,5 milhões em encargos. Para pagar estes encargos havia aqui um sistema que o Benfica não quis entrar nele. De qualquer maneira, o essencial da notícia é que o Benfica esteve mesmo interessado em Éder Militão, que na sentença do Tribunal Cível que mencionaste há a menção de jogadores sub-20 sul-americanos com elevado potencial. Inclusivamente fala-se na sentença que nos documentos que estariam na posse do Futebol Clube do Porto estavam lá os prováveis montantes necessários à aquisição deste e de outros jogadores. E portanto, o Benfica quis o jogador, não quis entrar nos esquemas que o São Paulo, que o São Paulo exigia. Pelos vistos, o Futebol Clube do Porto entrou, e o que é certo é que, tendo em conta também a sentença, nos últimos 2-3 anos, um jogador sub-20 que tenha vindo para Portugal com elevado valor futebolístico, eu só me recordo que é exatamente o Éder Militão. No fundo, confirma-se aquilo que a CMTV disse aqui no sábado, se não me engano, que o Benfica esteve mesmo interessado em Éder Militão e teve de desistir do negócio. O jogador acabou por ir parar ao Futebol Clube do Porto. Muito bem, fica esse exclusivo da CMTV. Vamos agora avançar com o jogador sensação do mercado, João Félix. O futuro do jogador pode ficar definido hoje. O empresário Jorge Mendes vai reunir-se com o Manchester City e com o Real Madrid para ouvir as propostas que têm para o jogador do Benfica. O Benfica está cada vez mais perto de fazer um encaixe milionário com João Félix. Mas será precisamente o avançado a ter a última palavra. O Manchester City de Bernardo Silva está disposto a pagar os 120 milhões de euros da cláusula de rescisão. O campeão inglês é mesmo o clube mais bem cotado para garantir o avançado, até porque tem 6 milhões de euros anuais limpos para oferecer. Neste cenário, a direção do Benfica pouco ou nada pode fazer para impedir o negócio. No entanto, pode existir uma abertura para o avançado continuar na Luz na próxima temporada por empréstimo. Tudo também dependerá da reunião entre os responsáveis do City e o empresário Jorge Mendes. A fazer oposição ao City está o Real Madrid. A CMTV sabe que os espanhóis ainda não desistiram do jogador. No entanto, os valores apresentados estão longe das pretensões dos encarnados. Certo é que todas as partes querem resolver o futuro de forma rápida. O avançado pretende ir de férias de cabeça limpa. Já o Benfica sabe que terá de ir ao mercado contratar um atacante para fazer esquecer o jovem de 19 anos. Recorde-se que o jogador formado no Seixal cumpriu a primeira temporada na equipa principal do Benfica, apontou 20 golos em 43 jogos. E também o Atlético de Madrid está a apertar o cerco por João Félix. De acordo com o jornal Record, os colchoneros estão disponíveis a oferecer 60 milhões de euros mais 20 mediante objetivos. O clube espanhol quer aliciar o jogador com um projeto pensado para ele e para o clube. O treinador Diego Simeone está a tentar convencer o avançado de que o melhor passo para a carreira é mesmo mudar-se para o Atlético de Madrid. O clube que terminou em segundo lugar da Liga Espanhola vai perder Griezmann e João Félix é visto como o sucessor do avançado francês. Luís Pedro Sousa, aqui vários clubes na corrida por João Félix. Quem é que, de acordo com as informações que tens, parte na frente neste momento?
Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Otávio. Neste momento, quem está na frente, pelo menos do ponto de vista teórico, é o Manchester City. O Manchester City ofereceu a João Félix um contrato de 5 anos em que o jovem jogador do Benfica ganhará 6 milhões de euros líquidos por ano. Portanto, estamos a falar de 30 milhões de euros só para o bolso de João Félix. Portanto, aquilo que se sabe neste momento é que a melhor proposta para João Félix é a do Manchester City. Malgrado, obviamente, o interesse de outros clubes, do Atlético de Madrid, do Real Madrid, do Manchester United. O próprio Luís Filipe Vieira, eu chamo a atenção para esta declaração do Luís Filipe Vieira, que foi proferida na sexta-feira à noite, na Assembleia Geral do Benfica. Luís Filipe Vieira dá o jogador como perdido. Perdido no sentido de vendido. Portanto, já não há margem negocial. Já não há margem negocial perante uma oferta deste valor. É impossível segurar o jogador. O melhor que o Benfica poderá fazer é tentar que o jogador permaneça na Luz emprestado por mais uma temporada. Otávio, esta abordagem do Atlético de Madrid poderia ser também um projeto interessante para João Félix? Ora bem, no Atlético de Madrid há uma pequena confusão. Uma pequena confusão com a saída de vários jogadores, do Griezmann, do Godín, do Lucas Hernández, do Filipe Luís, do Juan Fran, do Juan Fran, perdão. O Oblak, que é o dono e senhor da baliza do Atlético de Madrid, referiu há poucos dias, ou há poucas horas, uma entrevista em que está muito preocupado com a saída de grandes jogadores do Atlético de Madrid. E, de acordo com alguns mídias espanhóis também, estão a tentar convencer o Oblak a não sair do clube, porque o Oblak está mortinho por ir para a Inglaterra, está mortinho por vestir a camisola do Manchester United, e estão a tentar prometer ao Oblak que o Atlético de Madrid irá ter uma equipa competitiva. E em ter uma equipa competitiva, o João Félix entrará neste âmbito. De qualquer maneira, o João Félix do Atlético de Madrid apenas chegou aos 80 milhões de euros, como o Correio da Manhã já noticiou, mas nunca se sabe o que é que poderá vir a acontecer no futuro. E há outra situação que temos também de ter em conta também em relação ao João Félix. É certo, como o Luís Pedro e nós também já noticiámos, as melhores ofertas são do Real Madrid, Manchester City, mas com a possibilidade de Mourinho ir para o Chelsea, a atenção também ao Chelsea, porque o Chelsea já estamos a esse o Chelsea, sim, mas vamos falar do João Félix. Chelsea. O Chelsea já esteve interessado no João Félix no passado, em 2018, ou ano passado, o Chelsea esteve muito interessado no João Félix. E agora, o Chelsea tem uma vantagem sobretudo em relação ao Manchester City. É que o City, para contratar o João Félix, tem de vender. Tem de vender por causa do fair play financeiro. Fala-se na hipótese do Gabriel de Jesus sair, mas por enquanto ainda não há nada. Ainda por cima ele agora está a marcar golos para a seleção do Brasil. Mas o City tem de vender. O Chelsea já vendeu. O Chelsea já vendeu o azar. Portanto, o Chelsea, além do dinheiro que o patrão do clube tem, que o patrão do clube tem, agora, em relação ao fair play financeiro, já tem liquidez para poder avançar. No que diz respeito ao Atlético de Madrid, não sei se posso só acrescentar aqui um dado. Muito rapidamente. Muito rapidamente. O Atlético de Madrid é o clube que tem uma matriz de jogo que melhor assenta a João Félix. Joga em 4-4-2 declarado, e João Félix, a jogar num clube desta dimensão, jogará sempre no apoio ao ponta de lança. Isso acontece no Atlético de Madrid, não acontece no Manchester City, não acontece no Real Madrid, e no Manchester United acontece de vez em quando. Portanto, em termos de desportivos, é o clube que melhor assenta às características de João Félix. Temos que avançar com outro jogador também do Benfica, mas agora mais recuado. É cada vez mais difícil ao Benfica segurar Ruben Dias. A cotação do central subiu com a participação na Liga das Nações. Ruben Dias foi considerado o melhor jogador da final ganha por Portugal e o assédio europeu está a aumentar. O jogador tem uma cláusula de rescisão de 66 milhões de euros, conforme a Luís Filipe Vieira anunciou na Assembleia Geral da passada semana. O Benfica quer subir essa cláusula para os 115 milhões, o que implicaria nova revisão contratual e aumento salarial, mas essa pretensão não deverá ser fácil de conseguir, tendo em conta o momento do jogador. Otávio, parece-te uma missão impossível subir a cláusula de Ruben Dias para 115 milhões nesta altura? Ora bem, será complicado. Assim já foi subir a cláusula do Félix. O Benfica queria subir a cláusula do Félix e o que é certo é que o jogador, o empresário, por acaso o parceiro de negócios do Benfica, portanto o Jorge Mendes, portanto,
não quiseram, e numa altura em que o jogador está tão valorizado, é evidente que subir a cláusula poderá ter a oposição do jogador e do seu empresário, mas o melhor mesmo é esperar. Agora, uma coisa é certa, o Real Madrid poderá entrar na corrida pelo Rúben Dias sempre com a mira em baixar, incluindo o Raul de Tomás no negócio. Portanto, o Raul de Tomás é um avançado que o Benfica também quer, e se o Rúben Dias entrar aqui, faz baixar o preço de um e faz baixar o preço do outro. Portanto, seria um negócio para o Benfica, não levaria, os 60 milhões da cláusula do Rúben Dias. O que é certo é que o Benfica quer o Raul de Tomás, o preço está entre os 20 e 25 milhões, uma coisa assim parecida, isso poderia baixar o preço. Portanto, pode ser que aqui as coisas se conjuguem para o Rúben Dias, que é indiscutivelmente um dos melhores centrais que está em Portugal, e à medida que o tempo vai passando pode se tornar um dos melhores centrais da Europa. Era um clube fenomenal para o Rúben Dias jogar no Real Madrid. Luís Pedro, falando agora também de Raul de Tomás, que pode ser incluído de facto no negócio de Rúben Dias, o Benfica também aqui de alguma maneira a subir a parada pelo jogador. Faz sentido também este investimento em Raul de Tomás? Faz até porque o Benfica, portanto, apresenta-se no dia 1 de julho e não sabe ainda que plantel terá, nomeadamente no ataque. Há Seferovic, cuja permanência não está em causa, e depois não se sabe mais nada. Se João Félix fica, se Jonas fica, e o plantel não tem mais jogadores capazes de jogar no centro do ataque em 4-4-2. Ou seja, o Benfica tem forçosamente de ir ao mercado e encontrar um avançado que lhe dê garantias. Ainda relativamente, e se me dás licença, no que diz respeito ao Rúben Dias, eu sou forçado outra vez a remeter para as palavras de Luís Filipe Vieira nessa noite de sexta-feira. Ele disse uma coisa muito curiosa. Disse que os jogadores gostavam muito do Benfica, mas gostavam também muito de dinheiro, o que é normal. Para o Benfica ter portanto, subir a cláusula de rescisão do jogador, vai ter que lhe pagar proporcionalmente à subida dessa cláusula. E no caso de Rúben Dias não é fácil. Rúben Dias quer o teto salarial do Benfica para renovar contrato e logo subir a cláusula. Muito bem. Querendo um defesa central querer o teto salarial de um clube, não é muito normal. O teto salarial normalmente paga-se a pontas de lança, como Jonas, como Ferreira. E vamos ter aqui um braço de ferro que vamos ver para onde é que vai pender. Deixa-me só acrescentar isto, é que o empresário do Rúben Dias é o mesmo do Félix, é o Jorge Mendes. Portanto, é o Jorge Mendes que não é bem o empresário do Félix, porque aquilo é uma parceria entre duas empresas, mas o Jorge Mendes, portanto, é o empresário e, portanto, se já não quis que subissem a cláusula de João Félix, duvido também que queiram subir. No que diz respeito ao Real Madrid, há ainda um outro problema para resolver, que tem a ver com a transferência de Garay. O Real Madrid sentiu-se enganado nessa altura e as relações entre os dois clubes não mais estabilizaram desde então. Portanto, há ainda um outro problema a resolver. Muito bem, vamos agora avançar para o Futebol Clube do Porto e para outra notícia que está também a marcar este dia. Buffon está a ser apontado ao Futebol Clube do Porto pela imprensa italiana. De acordo com o Tuttosport, o guarda-redes que se desvinculou do PSG pode prosseguir a carreira no Dragão. Os azuis e brancos estão no mercado à procura de um guarda-redes para substituir Iker Casillas, cujo futuro é ainda uma incógnita. E o guardião de 41 anos está na lista dos Dragões. O Buffon vê com bons olhos uma mudança para o Porto, até pelas informações que lhe têm sido passadas pelo próprio Casillas, de quem é amigo. E este é precisamente um tema em destaque no dia de hoje e vamos também até à redação do Correio da Manhã e do Jornal Record, Andreia Candeias, ouvir o que têm a dizer também os jornalistas do Jornal Record e da CMTV sobre esta possível contratação de Buffon. Muito boa tarde, Mariana. É de facto o tema que marca o dia de hoje. Buffon, um grande nome do futebol internacional, e vamos falar com o Alexandre Carvalho. Alexandre, tens mais pormenores sobre esta notícia? A verdade é que a notícia foi avançada pela imprensa italiana da parte da manhã, pelo Tuttosport, que é um jornal com bastante ligação à Juventus, clube no qual Buffon teve 17 épocas, um histórico do futebol italiano. Os contactos entre Buffon e um intermediário do Futebol Clube do Porto foram confirmados, através de fonte próxima do jogador.
A verdade é que é um alvo do Futebol Clube do Porto para substituir Casilhas na baliza dos Dragões. É um alvo de uma grandiosidade também idêntica à de Casilhas, ou seja, um grande nome, um colosso das balizas, vamos chamar-lhe assim. Guarda-redes com 41 anos, mas ainda com muito futebol para dar, segundo o próprio. Rescindiu o contrato, está a custo zero neste momento. Custo zero, é um custo zero relativo, como é óbvio, porque os encargos salariais com Buffon seriam elevados, mas também o eram com Casilhas. Buffon procura nesta altura, e é também uma informação que temos, procura nesta altura um projeto desportivo que lhe permita ainda conquistar títulos. O Futebol Clube do Porto surgiu no horizonte do jogador. Falou-se muito do Parma, que foi o clube onde Buffon deu os primeiros passos e que o lançou para o estrelato, mas nesta altura parece que o Buffon estará muito virado até para o Futebol Clube do Porto, também pela experiência de Casilhas, que é um amigo também de Buffon. Por isso vamos ver o que é que os próximos dias dirão. O que é certo é que o Futebol Clube do Porto procura, nesta altura, com bastante afinco, um guarda-redes de nível mundial, como seria Buffon, como já era Keylor Navas e como já era Casilhas. E os próximos dias terão certamente novidades para a equipa do Jorge Nuno Pinto da Costa e Sérgio Conceição. E vamos continuar aqui a acompanhar essas novidades nas redações, tanto do Correio da Manhã como do Jornal Record. Avançamos agora também para a redação do Correio da Manhã e CMTV também, Mário Figueiredo, com novidades também sobre João Félix, que neste momento está a gozar as merecidas férias. É verdade, o jovem jogador do Benfica está em Ibiza com um grupo de amigos e parece que há uma Félix mania em Madrid. O Atlético de Madrid hoje, o jornal AS dá conta do interesse do Atlético de Madrid na contratação do jogador, disposto a pagar os 120 milhões. Não é um problema se vender a Griezmann e encaram Félix como um bom substituto para Griezmann. O jovem está de férias a Ibiza e há uma euforia em torno do jovem. O AS já andou a sondar os adeptos colchoneros que estão encantados com a possibilidade de João Félix reforçar a equipa. Portanto, acreditam que com João Félix o Atlético de Madrid poderá dar aquele salto que tem faltado. É óbvio que tem a concorrência do Manchester City, um clube poderoso, o Manchester United e o Real Madrid. Jorge Mendes tem estado em contactos telefónicos com responsáveis desses três clubes. Portanto, há aqui quase um leilão. Neste momento, os 120 milhões é realmente a fasquia que Luís Filipe Vieira exigiu, mas há também a questão do jogador. O Atlético de Madrid aí pode perder um bocado o fulgor quando se estiver a competir com o Real Madrid ou com o Manchester United ou até o Manchester City. Muito bem, e vamos também a ver nos próximos dias qual será a escolha de João Félix, até porque, segundo também avançou ontem o jornal de Record, este será um processo que será fechado até ao final da semana, pelo menos é essa a expectativa do Benfica. E Filipe, há outro dossiê aqui que está pendente, que é a renovação de Jota em relação ao Benfica. Há aqui um diferendo entre as partes. Exatamente, o Benfica já apresentou uma proposta de renovação pelo jogador de 20 anos que tem contrato até 2022. É um jogador que tem mercado e é muito apetecível, só que pretende ter garantias na próxima temporada que será efetivamente uma aposta no esquema de Bruno Lage. Desde janeiro, a altura em que foi incorporado na equipa principal do Benfica, apenas realizou 103 minutos, um jogador que tem um grande futuro à sua frente, quer mais, e só depois de ter essas garantias é que avançará para uma renovação, até porque tem uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros, o que para uma jovem promessa é muito apetecível e é um valor acessível para grandes tubarões europeus que já demonstraram interesse no jogador. Estamos a falar do Real Madrid ou mesmo do Bayern de Munique. Muito bem, aqui o Jota também numa negociação com o Benfica, que quer aumentar a cláusula de rescisão do jovem, mas para já não estaria disposto a aumentar o salário de Jota. Jota que queria não só esse aumento de salário, mas também garantias de que vai ser opção para Bruno Lage na próxima época. Ora, outro nome incontornável neste mercado de transferências e que vale a pena também atualizar a informação é Bruno Fernandes e Ricardo Granada, aqui na redação do Jornal Record. Que mais novidades há sobre este dossiê que tanto se tem falado neste mercado? Bem, esperam-se novidades ao longo das próximas horas, até porque Frederico Varanda já voltou do período de férias que gozou, entretanto, por isso vai agora meter mãos ao trabalho. Evidentemente que o processo de Bruno Fernandes será aquele que maior urgência, digamos, terá assim para o presidente do Sporting, visto que se trata do jogador mais influente da equipa, aquele que poderá render o maior encaixe também. E agora vamos ver também como é que será a nível de ofertas e de propostas. Daquilo que sabes, o Tottenham continua
continua na frente desta corrida para já? Sim, o Tottenham é um dos principais interessados, tal como depois também o Manchester City, que é um clube que já se fala até há mais tempo, também o Manchester United, e até ontem o próprio Bruno Fernandes falou do Inter. Ele também está a par do interesse dessas equipas. Quase todos os tubarões europeus estão em cima do médio do Sporting, e o Sporting, por sua vez, tenta também segurar o jogador tanto quanto possível, tanto também já lhe apresentou uma proposta de renovação que oferece-lhe cerca de 5 milhões de euros brutos e que o colocaria como o jogador mais bem pago do plantel acima de Basost. Agora resta também ao jogador e ao próprio empresário analisarem essas ofertas. Mas achas que esse valor é suficiente para convencer Bruno Fernandes a ficar? É que ele já tem dito muitas vezes que gostava de ir lá para fora para campeonatos mais competitivos. Sim, são muitos milhões. Na ótica do Sporting são muitos milhões. É um valor que o Sporting não costuma investir pelos seus jogadores, não é? E o facto de estar disposto a oferecer isto a Bruno Fernandes é a prova de que querem muito manter o capitão do Sporting, mas também temos de ter em conta que há muitos outros clubes europeus que também têm tanto ou mais poderio financeiro que o Sporting. Restará agora ao jogador também decidir o que é melhor para o seu futuro, e esperam-se sim novidades ao longo das próximas horas. Muito bem, vou deixar-te então a trabalhar para termos mais novidades. Aqui os jornalistas, tanto no Jornal Record como também no Correio da Manhã e na CMTV, estão a acompanhar ao segundo estes processos, e nas últimas horas o nome de José Mourinho também tem sido muito falado. Isto porque há a possibilidade, Pedro Ponte, de voltar ao Chelsea outra vez. Sim, é uma das notícias do dia. A imprensa inglesa avança que, de facto, o José Mourinho pode estar próximo de mais uma aventura em Inglaterra, que é um campeonato que lhe diz muito, não é? Ele já tem 2 passagens pelo Chelsea, uma mais feliz do que a outra, porque acabou abruptamente por causa de uma discussão com a médica Eva Carneiro. Toda a gente se recorda desse momento, e esta última, que foi a passagem pelo United, que não correu da melhor forma para José Mourinho, que acabou por sair mais cedo do clube. Mas sim, é uma das notícias do dia. Há mais nomes também em cima da mesa. Fala-se também de Nuno Espírito Santo, fez uma grande temporada no Wolverhampton, e portanto agora as próximas horas serão decisivas, ainda que o mercado tem muito ainda para nos dar até ao fim do verão. Certo, é que tem dado notícias todos os dias. Muito obrigada, Pedro. Aqui com esta nota também para José Mourinho, a possibilidade de voltar pela terceira vez ao Chelsea. Quanto ao mercado nacional, os nomes de João Félix e também Bruno Fernandes são incontornáveis. Esses são dossiês que se espera, Mariana, que sejam fechados ainda durante esta semana. E regressaremos à redação do Correio da Manhã, da CMTV e do Jornal Record também daqui a pouco para novamente atualizar as últimas notícias do mercado. Para já pegamos precisamente no último tema que foi aqui falado, a possibilidade de Mourinho ir para o Chelsea, uma possibilidade, Luís Pedro, que te parece real pela terceira vez? Parece real. Se José Mourinho já esteve 2 vezes no Chelsea, pode perfeitamente ir uma terceira. Não, qualidade e conhecimentos para isso não lhe faltam. Ele conhece melhor do que ninguém o futebol inglês. É um treinador de topo. O Chelsea precisa de um treinador de topo para voltar a conquistar o título em Inglaterra e, portanto, parece-me que, pelo menos do ponto de vista teórico, é o casamento perfeito. Otávio, há também aqui a possibilidade de Nuno Espírito Santo também ser opção. Parece que José Mourinho, nesta possibilidade, é um nome mais forte do que Nuno Espírito Santo para suceder a Maurício Sarri. Ora bem, se vamos a ver a carreira que os 2 treinadores, o Nuno Espírito Santo e o José Mourinho, fizeram, por exemplo, nos últimos 2 anos, é evidente que o Nuno Espírito Santo está muito melhor posicionado do que José Mourinho. José Mourinho, depois dos êxitos que teve no Chelsea no primeiro ano do Manchester United, aquilo a carreira não tem estado a correr bem, acabou despedido do Manchester United. Quando estava no Manchester United, desenvolveu-se em algumas confusões com elementos do Chelsea. Lembro-me, por exemplo, quando o Salah, o Mohamed Salah do Liverpool, começou a dar nas vistas, toda a gente culpava o Mourinho por ele ter vendido o Salah, e o Mourinho veio dizer que não foi ele que o vendeu, foi ele que o comprou, portanto mandarem diretas à direção do Chelsea. Agora, se o Chelsea quer outra vez Mourinho, é evidente que Mourinho foi o treinador que tirou o Chelsea do abismo onde andava há 40 e tal anos. Foi com José Mourinho que o Chelsea, pelo menos nos últimos anos, teve os maiores êxitos desportivos. Agora, resta saber se Mourinho ainda é aquilo que era, porque nos últimos anos parece que Mourinho, a aura de Mourinho, pelo menos em Inglaterra, não andará lá muito por cima. Vamos também, naturalmente, continuar a acompanhar esse dossiê. Para já falamos de outro técnico português, Jorge Jesus, que falou em entrevista à CMTV no Rio de Janeiro. Jesus confirmou o interesse em Jonas e Jardel. O técnico deixou elogios aos 2 jogadores do Benfica.
Depois da minha chegada, não contratar ninguém sem a minha última palavra, não é? Portanto, é isso que eu vou fazer com eles. É verdade que querem um ponta de lança e um central. É um dos lugares, uma das posições que o Flamengo anda à procura. E dessa lista fazem parte Jonas, Jardel e Fábio Coentrão? 3 jogadores que já jogaram consigo? Sim, são jogadores que me interessam, são jogadores que podem interessar ao Flamengo, mas temos há outras possibilidades, porque, como tu sabes, não é como em Portugal, tu não podes ter aqui estrangeiros, só podes ter 5, portanto essa questão... O Jardel e o Jonas não são estrangeiros. Esses 2 não são, não é? Morre à partida por base. Agora, o brasileiro aqui é diferente, que é o caso do Jardel e do Jonas. Luís Pedro, 2 jogadores, Jonas e Jardel, em circunstâncias diferentes. Jonas a ponderar terminar a carreira, Jardel a perder espaço no plantel Bruno Lage. Parece que pode ser um bom destino para estes 2 jogadores, o Flamengo de Jorge Jesus? Sim, o Flamengo é uma boa opção para ambos os jogadores, até porque o Flamengo luta pelos principais títulos sul-americanos. E, por outro lado, Jorge Jesus, já há muito tempo que é assim, gosta de contar com jogadores e vai buscar jogadores que conhece bem, aliás, tanto na Arábia Saudita como no Sporting foi assim. Jardel, Jonas e Coentrão encaixam na perfeição nesse perfil de jogadores. São jogadores em quem Jorge Jesus confia. E recém-chegado ao futebol brasileiro, eu acredito pouco que Jorge Jesus dê o aval a jogadores que conhece mal ou que pura e simplesmente não conhece. Otávio, Jonas e Jardel encaixavam bem neste Flamengo de Jesus? O Flamengo não ganha o campeonato do Brasil desde 81. Há muito tempo. O campeonato do Brasil foi há menos tempo, há 10 anos. Há 10 anos, exatamente, peço desculpa. Não ganhou o campeonato há 10 anos. É evidente que Jorge Jesus querá inverter essa situação e, como diz o Luís Pedro, totalmente de acordo, nada melhor do que apostar em jogadores que conhecem bem e que no imediato lhe podem dar rendimento desportivo, que é o caso do Jardel, o caso do Fábio Coentrão, o caso do Jonas. O Jonas é sempre um ponto de interrogação, porque acaba a carreira, não acaba a carreira, fica no Benfica, sai do Benfica. Qual é que é o teu palpite, Otávio? Que o Jonas, se puder ir para o Brasil, vai para o Brasil com o Jorge Jesus e tentar ganhar alguma coisa com o Jorge Jesus no Brasil. Muito bem, vamos também retomar o tema de Jota, que já há pouco também ouvimos comentar na redação da CMTV do Jornal Record. Jota só aceita renovar se for aumentado. Na Assembleia Geral da semana passada, o próprio Luís Filipe Vieira confessou que o Benfica quis renovar o contrato do avançado, mas não foi possível. Jota tem uma cláusula de 30 milhões de euros e os encarnados querem aumentar para 60 sem mexer no ordenado. No entanto, o jovem só aceita aumentar a cláusula se isso significar também um aumento salarial. As partes ainda não chegaram a acordo. Luís Pedro, como é que te parece que vai resolver-se este diferendo entre Jota e Benfica? As negociações neste tipo de casos são assim mesmo. Como é óbvio, não faz sentido um clube renovar contrato com um jogador, mas jovem, que não ganha assim tanto, não lhe aumentando o salário. Portanto, não faz sentido. Tudo indica que as posições não vão extremar-se com certeza e haverá um entendimento, julgo eu, que num futuro próximo não faz qualquer sentido Jota, neste momento da carreira, sair do Benfica, nem o Benfica renovar o contrato do jogador sem aumentar o respectivo salário. Muito bem, vamos continuar a falar do Benfica, que deve garantir esta semana a contratação de Kevin Quevedo. Trata-se de um extremo peruano do Alianza Lima, que os encarnados sinalizaram há cerca de 2 anos. Uma cimeira entre representantes de ambos os emblemas está prevista para as próximas horas, de forma a fechar este dossiê. Fonte do Alianza Lima aponta, aliás, amanhã como o dia onde vão ser acertados os detalhes finais. Otávio, pergunto-te o que é que este jogador Quevedo poderá acrescentar ao Benfica, visto que o negócio está praticamente fechado.
Ora bem, o Quevedo foi um jogador que deu nas vistas, sobretudo, embora já tenha sinalizado pelo Benfica há algum tempo, mas é sobretudo esta época que deu nas vistas. Portanto, até agora marcou 11 golos, se não me engano, em 15 ou 16 jogos do campeonato peruano. Portanto, é um extremo muito rápido, é um extremo habilidoso. Mas repara, isto foi esta época, 11 golos em 15 jogos, porque na época passada fez 44 jogos e marcou 4 golos. De qualquer maneira, o Benfica dá-se bem, entre aspas, com a Aliança Lima, que é o clube de onde veio o Carrilho, e, como já falámos aqui, o jogador está sinalizado, acaba contrato, se não me engano, fica livre em dezembro, e custará uma verba na ordem de 1,5 milhões de euros. Deixa-me só fazer aqui uma pequena precisão em relação ao Jota, que é um bocadinho atrás. O Jota também está a ser seguido pelo Tottenham. Estamos a falar de mais um colosso inglês e, portanto, o Tottenham tem o Jota na lista. É só para esta pequena informação. Muito bem, fica então essa nota. Agora vamos também avançar com o Sporting e com Bruno Fernandes, que não fecha a porta a regressar à Itália para jogar no Inter de Milão. A imprensa italiana avança que o Inter está disposto a incluir João Mário no negócio de forma a baixar o preço de Bruno Fernandes. Em declarações ao Sport Mediaset, o médio do Sporting disse desconhecer o interesse do Inter, mas sublinhou que é importante ser associado ao clube italiano. Bruno Fernandes lembrou que foi muito feliz em Itália e considerou que o Inter vai ter um grande treinador, António Conte. Luís Pedro, aqui Bruno Fernandes a dizer que já foi muito feliz em Itália, ele que também já tinha falado em propostas que não se podem recusar. Esta proposta seria uma proposta que Bruno Fernandes teria tentado a aceitar? Bruno Fernandes foi muito feliz em Itália, mas não foi muito reconhecido em Itália. Relativamente à tua pergunta, eu penso que o Inter é um dos clubes que seriam ideais para Bruno Fernandes. Bruno Fernandes quer fundamentalmente um clube que lhe dê, obviamente, estabilidade financeira, mas que ele jogue. Até porque o europeu vem aí, ele quer valorizar-se, quer ser titular indiscutível na seleção nacional. E no Inter, Bruno Fernandes é titular de caras, assim como no Tottenham, substituindo o Eriksen, é titular de caras. Nos outros clubes de que se tem falado, Manchester City e Manchester United, já seria muito difícil para Bruno Fernandes entrar e pegar destaca no 11. Relativamente ao Inter Milão, não me parece que haja grande dúvida, não vou dizer que seria Bruno Fernandes em mais 10, mas ele não teria com certeza muitas dificuldades em conquistar um lugar no 11. Otávio, faria sentido esta inclusão de João Mário no negócio? Da parte do Sporting poderia resolver aqui duas questões ao mesmo tempo. Parece que é um bom desfecho? Para o Inter seria um bom negócio. De caras. Portanto, o Inter não quer o João Mário e o João Mário quer um campeão europeu, um jogador refinado e que chegou ao Inter e, entre aspas, quase deu cabo da carreira. É esse também, se posso ter aqui algum receio, alguma coisa que possa acontecer a Bruno Fernandes, porque o Inter é o Inter e o Inter é sempre um clube complicado. O Inter, nos últimos anos, só com o Mourinho é que conseguiu ganhar alguma coisa que se visse. Depois, a partir daí, o Inter passou a ser praticamente quase um cemitério de grandes jogadores, um cemitério de treinadores, etc, etc. Vai para lá o Conte agora tentar pôr ordem naquilo. Por isso, se estivesse no lugar do Bruno Fernandes, eu ia para a Inglaterra. Preferia um clube inglês e, ao contrário, e discordo do Luís Pedro, acho que o Bruno Fernandes jogaria de caras em qualquer equipa inglesa. O Tottenham, Manchester City, Manchester United seria titular de caras em qualquer uma dessas equipas, desde que tivesse um treinador que soubesse aquilo que tem ali e que não fosse comprar, porque, repara, isto há tempos no futebol português, Benfica, Sporting e Porto andavam a comprar jogadores não para jogar, mas para emprestar, só para que não fosse para o adversário. A Inglaterra suponho que ainda não se chega a isso e que quando se aposta no jogador e que se paga aquilo que o Sporting quer por esse jogador, é mesmo para ser titular por muitos bons jogadores que tenham o Tottenham, o Manchester City, ou o Manchester United ou qualquer outro clube. É um dossiê que vamos naturalmente acompanhar com muita atenção aqui na CMTV. Para já olhamos para outro jogador pretendido pelo Sporting. Rosier, de 22 anos, é a prioridade dos Leões para reforçar o lado direito da defesa. E o acordo pelo lateral do Dijon está concluído, faltando apenas a formalização. Hugo Viana, diretor desportivo do Sporting, viajou até França para fechar o negócio e evitar a concorrência na corrida pelo jogador. O clube de Alvalade quer oferecer a Rosier um contrato de 5 anos e a realização dos habituais exames médicos em Lisboa por parte do lateral direito estará
iminente. Luís Pedro, o que é que este jogador poderia acrescentar à equipa de Marcelo Kaiser? Vamos só voltar um bocadinho atrás, só para responder ao Otávio Lopes, só para a ideia ficar bem defendida. Eu não disse que o Bruno Fernandes não ia jogar no Manchester City. Teria mais dificuldade. Sim, o Bruno Fernandes seria titular de caras no Inter Milão. Não há dúvida nenhuma. No Manchester City não sei. Tem David Silva, por exemplo, tem Gundogan. Quantos anos tem o David Silva? Tem Gundogan, mas é um histórico. Tá bem, mas... dificilmente se tira um jogador para pôr outro assim. Relativamente a Rosier, é uma aposta do Sporting. Este jogador não é muito conhecido. As informações que existem sobre ele são muito positivas. O Sporting tem tido nos últimos anos, se calhar desde a saída de João Pereira, algumas dificuldades no flanco direito da defesa. Ristovski tem tido bons desempenhos, mas é um jogador que com alguma irregularidade, nomeadamente no capítulo disciplinar, e Bruno Gaspar não se tem assumido como alternativa. Indo buscar um jovem com estas características e com a qualidade que se conhece de Rosier, não sendo caro, é sempre uma boa aposta. Deixa-me só dizer uma coisa em relação ao Rosier. O Rosier não joga desde, se não me engano, desde fevereiro. E teve uma lesão, para não jogar desde fevereiro, uma lesão que posso considerar grave num pé. Vamos lá ver se está bom, porque já não é o primeiro jogador que o Sporting tenta contratar e quando chega cá faz os testes médicos e depois não fica. Outra questão também é só acrescentar algo em relação ao que disse ao Luís Pedro. O Sporting, se contratar o Rosier, a princípio, está tudo acabado, faltam os testes médicos, se não me engano. Fica com Bruno Gaspar, Ristovski e Thierry Correia. Alguém tem que sair. E, portanto, pela lógica, o Bruno Gaspar, em princípio, não ficaria na equipa. Sim. E pela lógica, se ficar o Ristovski, porque tem provado, agora, sobretudo neste último ano, tem provado ser bom jogador, é mais um jovem português de muita qualidade, que é o Thierry Correia, que em princípio poderá perder o comboio. Muito bem, vamos avançar com o Futebol Clube do Porto, porque Zé Luís está apenas à espera da proposta do Clube do Dragão para arrumar à invicta. Sérgio Conceição ligou a semana passada ao jogador do Spartak Moscovo, que garantiu ao técnico que quer reforçar o plantel portista, nem que para isso tenha de baixar o salário. Resta negociar com o Spartak a proposta do Futebol Clube do Porto de 10 milhões de euros. Chegará hoje ao conhecimento do emblema russo. O vice-presidente do Pachuca confirma que chegou ao clube mexicano uma proposta do Futebol Clube do Porto por Víctor Guzmán. Os dragões mostram interesse no jogador de 24 anos, mas tem concorrência. Haverá uma proposta forte de um clube alemão, mas Guzmán dá preferência ao Futebol Clube do Porto porque tem como exemplo a forma como Herrera evoluiu nos azuis e brancos. Luís Pedro, começando aqui por Guzmán, este caso de Herrera pode aqui também ser, digamos, um elemento que pode facilitar este negócio, até porque, se não estou em erro, o empresário até é o mesmo dos dois jogadores. É isso mesmo. Do Corona também, já agora. Sim. E do Corona, exato. Pode facilitar o negócio e pode até, como é óbvio, haver informações positivas do Herrera para o Guzmán relativamente ao Futebol Clube do Porto. De qualquer forma, e tem-se falado muito ultimamente em jogadores do meio campo para a frente para o Porto, o Futebol Clube do Porto tem que refazer a defesa numa primeira fase, porque em termos de médios ofensivos e avançados de centro, o Futebol Clube do Porto continua praticamente com as mesmas armas. A defesa é que vai ter que ser toda remodelada. O Porto perde, ao que tudo indica, esperemos que não, Casilhas, por motivos de saúde. Vai perder Éder Militão. Vai perder Felipe. Tem que refazer toda uma defesa e eu julgo que essa terá de ser a grande prioridade para o Futebol Clube do Porto neste defesa. Mas tem lá um central, um miúdo, que já teve algumas hipóteses. Pois, mas tem que dar garantias. O Futebol Clube do Porto tem que rivalizar este ano, mais uma vez, com o Benfica, que foi campeão o ano passado. Portanto, mostrou que está melhor que o Futebol Clube do Porto. E o Futebol Clube do Porto perde 5 ou 6 jogadores titulares. Portanto, tem que refazer com apostas certas, o que não quer dizer que não possa promover um ou outro jovem de valor se essas garantias forem dadas. E vamos ver como é que vai ficar o Sporting. Se o Benfica o fez, porque é que o Futebol Clube e vamos ver como é que vai ficar o Sporting. Se o Sporting, por acaso, não perde Bruno Fernandes, e assistimos no final da época passada, a equipa de Sporting acabou a época
como uma equipa competitiva. Tanto assim é que ganhou o Futebol do Porto a final da Taça da Liga e depois a final da Taça de Portugal. Portanto, o Porto tem que apostar no plantel da próxima época. Temos que avançar também com uma notícia que está a marcar o dia de hoje e já lhe demos conta. Buffon está a ser apontado ao Futebol Clube do Porto pela imprensa italiana. De acordo com o Tuttosport, o guarda-redes que se desvinculou do PSG pode prosseguir a carreira no Dragão. Os azuis e brancos estão no mercado à procura de um guarda-redes para substituir Iker Casillas, cujo futuro é ainda uma incógnita. E o guardião de 41 anos está na lista dos Dragões. O Buffon vê com bons olhos uma mudança para o Porto, até pelas informações que lhe têm sido passadas pelo próprio Casillas, de quem é amigo. Otávio, uma contratação à altura de Iker Casillas parece-te viável, Buffon, no Futebol Clube do Porto? Com este interesse, há uma coisa que parece já certa. A Casillas acabou a carreira. Pois essa é a grande leitura. É a grande leitura que podemos tirar disto, acabou sem a carreira. dúvida. Portanto, porque era incompatível ter Casillas e Buffon na mesma equipa. E depois, há outra questão. O Porto já pagou na primeira época do Casillas, se não me engano, 5 milhões de euros ao Casillas. Era a parte que competia ao Futebol Clube do Porto, se não me engano. O Buffon no Paris Saint-Germain ganhava exatamente esses 5 milhões líquidos. Agora, se fosse o ano passado, eu dizia de caras que o Porto não ia contratar o Buffon, mas com a batelada de dinheiro que o Futebol Clube do Porto ganhou este ano, os 79 ou quase 80 e tal milhões na Liga dos Campeões, e se Casillas deixar a carreira, o Buffon no Porto voltaria a ter um cabeça de cartaz a nível mundial, como foi o Casillas, e portanto o Futebol Clube do Porto se passou nos últimos 2 anos, já era conhecido internacionalmente, mais ficou a ser conhecido com Casillas. E então, se vier o Buffon, melhor ainda para o Futebol Clube do Porto. Muito bem, é a altura de voltarmos à redação do Correio da Manhã, da CMTV e do Jornal Record, ao contacto com a Andreia Candeias. Boa tarde, Andreia. Que novidades tens sobre o mercado de transferências? Começamos precisamente pelo tema que falavam em estúdio sobre Buffon, isto porque o Alexandre Carvalho tem estado aqui nas últimas horas ocupado com esse dossiê. Alexandre, novidades sobre esta possível ida de Buffon para o Futebol Clube do Porto? Há interesse por parte do Futebol Clube do Porto no Internacional Italiano. O próprio Buffon já está ao corrente desse processo de intenções ainda do Futebol Clube do Porto. Ainda não há uma proposta formal, o jogador está sem clube. Deixou o Paris Saint-Germain no final desta temporada. Tinha ainda a hipótese de renovar por 1 ano, mas não chegou a acordo com o emblema francês. O Futebol Clube do Porto vai agora tentar convencer o guardião, se decidir avançar para a sua contratação. Um processo que se irá desenvolver nas próximas horas e muito provavelmente durante esta semana teremos novas conclusões. E vamos acompanhar também todo este processo ao segundo. E Mário Figueiredo, há pouco falávamos de João Félix. Sabemos agora que foi uma tarde muito ocupada para Jorge Mendes. Jorge Mendes tem estado em contactos quase permanentes e constantes ao telefone para tentar perceber, porque este negócio é um negócio que vai ser feito rapidamente, até ao final da semana deve ficar feito. E, portanto, seja o Manchester City, seja o Manchester United, seja o Real Madrid ou o Atlético de Madrid, o negócio mas vai ser feito. Certo é que Madrid vive uma Félix mania. Os adeptos colchoneros do Atlético de Madrid foram sondados sobre a possibilidade de João Félix substituir Griezmann e estão todos de acordo. E realmente é essa euforia, esse grande movimento. O jovem, apesar de estar de férias em Ibiza, continua tranquilo, continua a gozar as férias de alguém que tem 19 anos. Enquanto Jorge Mendes está ocupadíssimo a ver as propostas dos clubes. Este tem sido um mercado, de facto, com grandes novidades. Já víamos também há pouco notícias sobre algumas renovações do Benfica, mas o grande nome e o grande destaque do momento é, sem dúvida, também Bruno Fernandes, além de João Félix, e há também novidades neste capítulo. O Ricardo Granada tem estado a acompanhar de perto este processo num dia em que Frederico Varandas voltou ao trabalho, por isso também agarrou naturalmente nesta pasta. Sim, isto é a pasta prioritária neste momento para o Sporting, é a definição do futuro de Bruno Fernandes. O presidente do Sporting, como disseste, voltou hoje de férias, pelo que se esperam novidades muito em breve quanto a este processo. Com o Tottenham na frente da corrida. Exatamente, o Tottenham, maioritariamente as equipas inglesas, ainda que ontem tenha surgido também o nome do Inter, como se pode ver pelo aquilo que está na edição de hoje do Record. O próprio Bruno Fernandes falou desse interesse, disse que estava muito bem no Sporting, mas admitiu que existem certas propostas que a nível financeiro e desportivamente falando também não se podem rejeitar.
Bem, outro processo que estamos a acompanhar ao segundo aqui nas redações de CMTV, Correio da Manhã e também Record, com destaque para esses nomes fortes deste mercado de transferências. Falamos de João Félix, de Bruno Fernandes e hoje também com esse grande destaque, Mariana, com Buffon a poder ser reforço do Futebol Clube do Porto. A CMTV vai continuar a acompanhar a par e passo todas as movimentações de mercado, também mais logo novos desenvolvimentos no programa Liga de Ouro. Até lá, continuo na companhia da CMTV. Para já, Sofia Pissarra, é tempo de Jornal às 7. Boa tarde, Mariana. Tempo de Jornal às 7 com a